Olá, sou o pastor Jeremiah Davidson, da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Cuido lá na igreja da Escola de Pastores. Sou casado com minha esposa Ana há 12 anos. Nosso prazer hoje estar com a igreja em Itapeva. Estou substituindo o pastor Roberto devido a uma cirurgia que ele sofreu e ainda está recuperando em casa. Então, por isso, tenho um pregador diferente hoje à noite. Vamos ler juntos Isaías 42. E eu vou ler do versículo 1 até 9. Isaías 42, de 1 a 9. Podem se colocar em pé durante a leitura da palavra de Deus. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Pois o meu espírito sobre ele trará justiça às nações. Ele não gritará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. Trará a justiça com fidelidade. Não falhará, nem se quebrará, até que estabeleça a justiça na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, e dá fôlego ao povo que nela habita, e vida aos que andam por ela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te fiz mediador da aliança com o povo, e luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. As primeiras coisas já se realizaram, e eu vos anuncio coisas novas. Eu vos anuncio antes que surjam. Podem sentar, irmãos, e vamos falar com Deus. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra e pedimos que por meio dela e do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Senhor Deus, nós desejamos hoje em especial celebrarmos Jesus e nos alegrarmos nas promessas que o Senhor prometeu milênios atrás, cumpriu fielmente, e agora vivemos na luz de Jesus. Senhor Deus, nos mostre o Teu caráter nestas palavras. Nos, Senhor, fale como devemos viver e como podemos viver de maneira digna do chamado que recebemos em Cristo Jesus. E oramos em nome de Jesus. Amém. Um hino muito comum de se cantar nessa época de Natal é Noite de Paz. No HCC, o primeiro verso diz: Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, Senhor. E a gente imagina aquela primeira noite de Natal como sendo realmente uma noite de paz. Esse hino em inglês é traduzido do alemão original, Noite de Silêncio. Outro hino, Berço de Palhas em inglês, tem uma parte que diz que naquela noite não se ouviu o choro de Jesus. Jesus não chorou. E a gente tira essa ideia de que aquele bebê deitado naquela manjedoura naquela noite estava bem tranquilo, bem manso, não chorava. As mães talvez tenham um pouco de dificuldade em acreditar nessa história, especialmente os mães que já passaram por fase de ter bebês em casa.
Bebês choram, fazem barulho. Eu não sei se Jesus chorou quando era bebê, a Bíblia não nos fala. Eu sei que Jesus não pecou. Agora acho que bebê chorar não é pecado, né? Mas por que a gente pensa nessas coisas? Por que a gente imagina como era aquela noite, como era Jesus quando era bebê? A gente está tentando em nossa mente imaginar o que seria Deus ser homem. A gente sabe o que é para cada um de nós, o que é normal, mas nós sabemos que nós lidamos com pecado. O pecado faz parte de nós. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas o pecado, ele distorce essa imagem. Então a gente começa a imaginar como seria ser Deus e ser homem. Como seria ser um homem sem pecado, um homem perfeito, quando é bebê, quando é criança, quando é jovem, quando é adulto. É isso que Jesus é. Ele é a representação exata de Deus. Não sei se você já pensou nisso, mas Deus criou todo ser humano para ser a representação de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas Jesus é a perfeita imagem, a perfeita semelhança. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele falou pelo Filho, Jesus, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Jesus, Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Você quer saber como é Deus? Olhe para Jesus. Ele é a perfeita imagem de Deus Pai em homem. Mas muito antes de Jesus nascer, mais que 6 séculos antes, o profeta Isaías, ele profetizava da parte de Deus sobre esta salvação que viria da parte de Deus. Isaías fala de uma salvação que vai muito além de Deus usar pessoas para operar uma libertação, um livramento. Isaías fala que o próprio Deus iria arregaçar as mangas e iria entrar em ação pessoalmente. E Isaías, dentro desse contexto em que ele promete esta salvação, em que Deus promete esta salvação, que ele entraria pessoalmente na história para salvar seu povo, ele lida com um problema. E esse problema é idolatria. Persiste até hoje. É consequência do pecado. Deus fez o homem para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem não deveria fazer para si nenhuma imagem de Deus. Porque o próprio Deus deve ser honrado em verdade. E o próprio homem deve procurar viver segundo a verdade que é esse Deus. Mas as pessoas, em seu pecado, querendo esquecer de Deus, querendo um Deus que se moldava aos seus próprios desejos, criavam esses ídolos. Imagens, muitas vezes esculpidas, versões deturpadas de Deus. Lembro, recentemente estive conversando, eu e Ana, com uma senhora lá nos Estados Unidos, né? Ela estava querendo vender a sua casa e ela contou, uma mulher crente, viu? E ela contou que para garantir a venda da casa dela, ela pegou algumas imagens de um santo e ela enterrava nos cantos do terreno para garantir a venda da casa dela.
ela ainda apegada aos ídolos. Mas ídolos vai muito além de estátuas de santos ou de outros deuses. Inclui todo tipo de falso Deus colocado como sendo o verdadeiro Deus. Se uma pessoa crê em mentiras a respeito de Deus, aquela pessoa pode estar crendo no ídolo. E não o verdadeiro Deus. Por isso, doutrina é tão importante. A Bíblia é tão importante. Aquilo que a gente ensina é tão importante. Porque quando você tem uma ideia errada a respeito de Deus, você acabou de criar um ídolo. Um Deus que não é o verdadeiro Deus, que você adora. Um Deus que se amolda de repente ao seu jeito de pensar, aquilo que você quer que seja a verdade. Mas o verdadeiro Deus é o Deus da palavra. Ele não se amolda aos nossos padrões. Mas nossos padrões têm que se amoldar a Ele. O Novo Testamento, na Epístola de João, 1 João, no final fala: irmãos, não caiam na idolatria, livrem-se dos ídolos, cuidado com os ídolos. Ele não está falando de estátuas, ele está falando de mentiras a respeito de Deus, de começar a crer numa mentira a respeito do verdadeiro Deus. Um pouco antes de Isaías 42, Deus fala a respeito dos ídolos. E ele fala: olha para esses ídolos. Capítulo 41, versículo 24, diz assim: vós não sois nada, e o que fazeis é inútil. Quem vos escolhe é abominável. Falando dos ídolos. Ele também no versículo 29 fala: olha para os ídolos. Todos são uma ilusão. As suas obras não são nada. As suas imagens de fundição, apenas vento e ilusão. Então ele fala: olhe para os ídolos, eles não são nada. Olhe para os ídolos, são ilusão, mentira, vento, nada. Mas no capítulo 42 ele começa dizendo: olhe para o meu servo. Aqui no português está: aqui está meu servo. No hebraico fica um pouco mais claro, porque no versículo 24 do 41, no versículo 29 do 41 e no início do 42, é a mesma palavra, a ideia de apresentação. Olhe, aqui está. Olhe para os ídolos, não são nada. Olhe para os ídolos, são ilusão. Agora, olhe para o meu servo. Ele agora vai ser a imagem correta que devemos olhar para saber quem é Deus. Olhe e contemple Ele. Ele vai me representar perfeitamente. E se nós queremos saber sobre Deus, saber sobre seus planos e seus propósitos, conhecer sua personalidade, nós precisamos contemplar o servo do Senhor, que foi Jesus, que é Jesus. Ele vai manifestar a glória de Deus, mas não somente de uma forma geral. Ele é a glória de Deus. Nós falamos isso, mas na verdade não tem muito sentido para nós, muitas vezes. Mas também na sua personalidade, no seu modo de agir, ele representa Deus. Isso é fantástico. Porque, voltando para a ideia do Natal, voltando para o berço, voltando para Jesus, enquanto Ele esteve conosco aqui na terra, tudo que Jesus fazia poderia te ensinar algo sobre Deus, sobre seu caráter, sobre sua personalidade. Olha como seria legal
olhar para Jesus e pensar, o Deus criou todas as coisas, é assim. Ele pensa assim, ele tem esses valores. Então, vamos tirar os nossos olhos dos ídolos. Vamos tirar os nossos olhos de concepções erradas a respeito de Deus. E vamos pensar agora no servo do Senhor. Vamos olhar para ele juntos. E vamos considerar nosso Deus. Vamos olhar juntos para o servo e para a sua missão. Vou reler os primeiros 4 versículos. Aqui está meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações. Ele não gritará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. Trará a justiça com fidelidade. Não falhará, nem se quebrará, até que estabeleça a justiça na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Note comigo a missão do servo. Olha o que diz a palavra de Deus. 3 vezes fala de um propósito pelo qual o servo virá. Esse termo servo se refere ao Messias, ou Jesus. No versículo 1, diz, ele trará justiça às nações. No versículo 3, diz, trará a justiça com fidelidade. E no versículo 4 diz, até que estabeleça a justiça na terra e as ilhas aguardarão a sua lei. A missão do servo é estabelecer justiça. Estabelecer justiça. Ele veio para isso. O que é justiça? O que significa isso? Esta palavra tem a ideia de conformidade a uma norma. Talvez seu carro está irregular. Você não pode andar do jeito que ele está. Tem alguma coisa fora das normas. Um documento vencido. Algo que está irregular no próprio físico do seu carro. E se um policial chegar e chegar trazendo justiça, ele vai obrigar você a colocar seu carro dentro das normas, senão você não vai poder andar, você está fora da norma. Isso é trazer justiça, é trazer tudo para dentro das normas e dos padrões. O servo do Senhor veio para trazer a justiça às nações, não somente a Israel, não somente ao povo judeu, mas para o mundo inteiro, para todas as nações, trazer para dentro dos padrões de Deus, fazer conformidade aos padrões de Deus. Como isso pode ser possível? Nosso Deus, nós sabemos, Ele é santo, Ele é perfeito. Como pode até as nações estarem em conformidade com as suas normas e seus padrões? Israel não conseguia. Eles recebiam as leis de Moisés e eles rejeitavam as leis, rejeitavam Deus, edificavam ídolos. Como eles vão ser salvos? E se eles não conseguem se conformar a esse padrão, como as nações vão ter uma chance? Porque eles já são pagãos, eles são idólatras mesmo. Mas diz aqui 3 vezes, a missão dele é trazer a justiça, levar a conformidade aos padrões e às normas de Deus. O próprio Novo Testamento vai explicar isso para nós em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21.
Mas agora a justiça de Deus se manifestou. Lembra? Justiça, conformidade à norma. Sem a lei. Ok? Não é a pessoa se conformando à norma, obedecendo à lei. Mas como então pode ser de conformidade com a norma de Deus, sem a lei? Atestada pela lei e pelos profetas. Nós estamos lendo aqui nos profetas, em Isaías, sobre a missão de trazer justiça do servo. Versículo 22 de Romanos 3. Isto é a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Judeu, gentil, todos. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, sendo trazido para dentro das normas de Deus. Aquilo que era irregular agora vira regular diante de Deus, gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. O servo veio para trazer justiça, veio para conformar todos aos padrões e normas de Deus. Mas a forma dele fazer isso não foi chegar em cada um de nós e falar: olha, arruma a sua vida, isso está fora de ordem, isso está irregular, você faz isso, você faz aquilo, se ajeite, vamos lá. Não foi assim que Deus fez. Ele resolveu por nós. Isso é o Evangelho, isso é a boa nova do Evangelho. É como se o policial chegasse e falasse: olha, seu pneu está careca. Toma, novo pneu para você. Olha, seu motor está ruim. Vou consertar isso. Aliás, aqui está meu carro, leva o meu carro. É mais ou menos isso. Aquilo que nós não conseguiríamos fazer, Ele fez por nós. Ele nos trouxe a justiça, nos possibilitou, pela sua graça na cruz, conformidade às normas de Deus. E vamos agora olhar a sua natureza. Olhamos para a sua missão, agora a sua natureza. A primeira coisa que olhamos nesses versículos aqui é que Deus está totalmente ligado ao servo. Isaías não vai falar explicitamente aqui que Jesus, o servo, é Deus, mas na forma dele falar, isso se torna mais ou menos claro para nós. Aqui está meu servo, olhe para ele, a quem sustento, sustentado por Deus. Meu escolhido por Deus, em quem me alegro. Deus tem prazer nele, Ele aceita, Ele é completamente perfeito e traz prazer para Deus. Pus o meu Espírito sobre ele, e Ele trará justiça às nações. Sustentado por Deus, escolhido por Deus, tem o prazer de Deus, o Espírito de Deus está sobre ele. Nós temos aqui Deus Pai, Deus Espírito e o servo, que sabemos que é Deus Filho. Nós vemos um momento muito parecido aqui, no batismo de Jesus. Vocês lembram do batismo de Jesus? Ele vai
se batiza por João e o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. E uma voz do céu, Deus Pai, dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, que me comprazo. Em quem me comprazo. Essa mesma ideia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo juntos em união na obra da salvação. Nós observamos isso aqui no profeta Isaías. Mas a segunda coisa que observamos aqui é a mansidão do servo. Olha o versículo 2. Ele não gritará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. O servo, ele não é fanfarrão. Ele não tenta ganhar no grito. Ele não se autopromove como um político. Ele não está procurando se expor, ou sair na mídia. Ele é reservado. Quem é esse servo? Por que ele é assim? Nós vimos isso claramente na vida de Jesus. Ao longo da sua vida ministerial, sim, ele pregava, as multidões vinham até ele ensinava as multidões, ele não era mudo, mas às vezes ele curava uma pessoa, a pessoa ia embora, ele falou: não fala para ninguém. Os irmãos de Jesus chegam nele, eles não acreditavam inicialmente em Jesus. Em João 7 falam: Jesus, ninguém que quer ser conhecido age em segredo, vai se promove lá na cidade, fala com as pessoas. E Jesus não fazia assim. Porque ele tinha uma missão a cumprir, trazer a justiça, nós já falamos isso. Ele sabia para que veio. Jesus era manso. E outro aspecto dessa mansidão é seu tratamento dos frágeis. Versículo 3. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. Trará justiça com fidelidade. O que é a cana esmagada? Né? Cana, o caniço, aquelas plantas que crescem à beira dos rios e lagos. Nada mais é que grama grande. E aquilo tem uma certa rigidez, mas uma vez ferido, uma vez batido, esmagado, pisado em cima, se torna extremamente frágil. Você consegue quebrar com seu dedo. Mas diz que o servo do Senhor, aquele que devemos olhar porque ele representa o verdadeiro Deus, ele não vai quebrar a cana esmagada. E tem o pavio que esfumaça. Interessante. Vocês já acenderam velas todo aniversário? Nosso irmão Daniel já fez 20 vezes isso na vida dele. E você sopra as velas e começa a ter fumaça só. Apagou a vela e sobrou a fumaça. Talvez até tenha uma brasinha ali, mas está morrendo já. E diz aqui que o servo do Senhor, ele não vai chegar e apagar aquela última brasa. Ele não vai apagar o pavio que esfumaça. Ele não vai chegar no que é frágil, no que é fraco e apagar com ele. E acabar com ele. E quebrar ele de vez. Eu não sei você, mas parece que tem um instinto, pelo menos nos homens, não sei as mulheres, né?
Mas quando você vê algo meio quebrado, não dá uma vontade de quebrar o resto? Meio assim de quebrar. Se você vê uma formiga mancando na sua frente com 2 pernas quebradas, parece que algo dentro de você, deixa eu tirar essa pessoa da sua miséria, né? Do seu estado de sofrimento aqui. Eu vou acabar logo com ele, para ele não sofrer mais. Mas tem algo no servo e, consequentemente, algo no próprio Deus que é diferente disso. Ele aplica aquela justiça sem ferir, sem apagar, sem destruir, sem quebrar essas pessoas frágeis. Deus não está preocupado com canas nem pavios. Estamos falando aqui de pessoas frágeis. Pessoas frágeis por causa das suas escolhas erradas. Pessoas frágeis por causa de seu estado físico. Pessoas frágeis em seus vícios. Pessoas cujas almas são tão prejudicadas depois de uma vida longe do Senhor, que estão segurando na vida por um fio. O servo do Senhor, ele não vai acabar com essas pessoas. Ele vai fazer uma justiça tão generosa, tão graciosa, que não requer nada dessas pessoas, além de simplesmente crer e confiar nele. E eles vão poder receber justiça da parte de Deus, como um dom da graça de Deus. Podem ser salvos por um Cristo manso. O próximo versículo também fala que ele é manso, mas ele não é fraco. Pois ele não falhará, nem se quebrará. São basicamente as mesmas palavras de cima aplicado a ele. Quebrar a cana, apagar o pavio. Essa palavra falhar no original é relacionado ali. Ele é manso para com os fracos e frágeis, mas ele não é frágil. Ele não é fraco. Ele vai ser fiel. E ao pensarmos no bebê no Natal, a gente precisa só tomar cuidado de não nos enganar de que Jesus é forte. Ele vai cumprir a sua missão. Não falhará, nem se quebrará, até que estabeleça a justiça na terra. E as ilhas aguardarão a sua lei. As terras mais distantes, os confins da terra, vão aguardar, vão esperar na sua lei, na sua justiça. Jesus veio, ele cumpriu a sua missão, ele morreu numa cruz e ele não ficou morto, ele ressuscitou. E Jesus foi fiel e forte ao cumprir a sua missão. Quero pensar em 2 aplicações para nós. Olhando para o servo. Primeira coisa é lembrar dos nossos privilégios em Cristo. Eu acredito que todos aqui confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. E quem está em Cristo recebe benefícios por estar em Cristo. E cada benefício que nós vemos aqui, nós podemos desfrutar também. Aqui está o meu servo, versículo 1, a quem sustento. Em Cristo Deus te sustenta. O meu escolhido, em Cristo você foi escolhido por Deus. Em quem me alegro, Deus olha para você em Cristo
e tem alegria, tem prazer em você por causa dos méritos de Jesus. Jesus tem alegria, Deus tem alegria em você. Pus o meu Espírito sobre ele. Você em Cristo tem o Espírito Santo na sua vida para te consolar, para te capacitar para a obra para a qual Deus tem te chamado, para a vida para Ele tem te chamado. Então, em Cristo, essas coisas são suas. Isso é um grande privilégio, uma grande consolação para nós. Que apesar do nosso pecado, esse Deus que fez a justiça por nós, agora também nos dá todos os privilégios de quem é justo em Jesus. E também, da mesma forma que Jesus representou e representa Deus de uma forma perfeita, nós também temos essa missão de cada dia mais viver segundo a imagem e semelhança dele, de sermos parecidos com Jesus em nosso caráter, em nosso pensamento, em nossas palavras, em nosso modo de agir. E em Jesus também temos então um modelo para as nossas vidas. É claro, isso aplica para as mulheres e para os homens, mas eu quero falar especificamente para nós homens hoje. Porque nós temos em Jesus um modelo de uma masculinidade saudável. Não sei se você tem ouvido muito na mídia ultimamente, eu vi alguns artigos falando de masculinidade tóxica. Viu alguma coisa assim? Acho que talvez mais nos Estados Unidos estão falando nesses termos. O pessoal está preocupado porque os homens, os jovens, os adolescentes estão agindo de formas descontroladas na área sexual, na violência. E as pessoas estão olhando para a masculinidade falando uma coisa tóxica, uma coisa nociva. Ser homem desse jeito. Só que a nossa sociedade, ele não sabe lidar de forma bíblica e de forma correta. Então ele fala, não, então os homens precisam ser mais como as mulheres. Estão sendo muito homem, precisam ser menos homens, porque a sua masculinidade é tóxica. Então essa é basicamente a ideia. Então vamos falar para os homens, seja menos homem, seja mais como as mulheres. E eu vou dizer que os nossos meninos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles não precisam ser mais como as mulheres, eles precisam ser mais como Jesus. E em Jesus aqui nós temos um modelo de uma masculinidade extremamente saudável, perfeito, na verdade, claro. Que Jesus é o homem perfeito, o Deus homem. Nós não precisamos de mais homens fanfarrões. Eu acho interessante, Provérbios 26. Vou ler para os irmãos, porque retrata a realidade de muitos homens. Muitos proclamam a sua própria bondade, o seu próprio amor leal. A música popular é cheio de homens declarando seu amor, sua fidelidade. Mas o homem fiel, quem o achará? Quantas esposas têm os cantores de músicas românticas, né? Até irônica isso, né? Mas os homens, todo homem ele fala, né? Todo homem ele gosta de se gabar. Ele é fanfarrão. É muito próprio do homem também querer ganhar no grito, se exaltar. Mas Jesus não foi assim. Jesus veio para fazer. Ele ensinou, ele falou, é claro. Não estamos falando em sermos homens mudos, mas ser homens
que falam menos e fazem mais. O mundo está cheio de homens que falam muito e cumprem pouco. Que tal de falar pouco e ser fiel? Que tal, como Jesus, de ser forte e fiel, mas também ser manso? Aquele homem que não pega o fraco para esmagar, para se sentir mais forte, mas aquele homem que preserve os frágeis. Mesmo que ele mesmo seja forte. Nós precisamos ser homens como Jesus. Você, homem que está aqui hoje, você quer ser um homem de Deus? Vamos ser como Jesus. Forte, fiel e manso. Porque quando Deus se encarnou, foi assim que Ele veio. Nosso Deus é um Deus forte, fiel e manso. E Ele chama os homens também a serem fortes, fiéis e mansos. Irmãos, essa é a nossa meditação de hoje. Olhe os ídolos, são vazios. Não são nada. Olhe, meu servo, ele me representa. Eu sou assim. E sabemos hoje que esse servo é Jesus Cristo. Esse servo que veio e cumpriu e trouxe a justiça para cada um de nós, pela sua obra na cruz. E ele é um modelo para todos nós que queremos ser como Deus neste mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. O Senhor veio, se encarnou e tornou um homem. E que homem o Senhor foi. O Senhor cumpriu esta missão de graciosamente trazer a sua justiça a nós, sem exigir algo de nós, porque nós não conseguiríamos. Mas o Senhor fez a justiça em nosso lugar. E permitiu pela cruz que nós pudéssemos nos conformar às tuas normas e padrões de santidade. E, Senhor Deus, também nós temos em Jesus um modelo. E como muitas vezes somos distantes, infiéis, aqueles que falam muito, mas cumprem pouco, tão fracos. Mas, Senhor, sabemos que com Teu Espírito Santo em nós, temos esse modelo a seguir e nós podemos cada dia mais, para a glória do Senhor, ser como o Senhor. Então, Senhor, que que os homens aqui, que todos nós sejamos fortes, fiéis e mansos para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.